Olá a todos, eu sou o Silente e hoje eu vou falar de uma coisa que quase ninguém percebe. E lá na gringa, o pessoal tá falando bastante sobre esse assunto. Em 2026 esse assunto tá muito forte lá. Existe um padrão acontecendo na sociedade e quando você percebe, não tem como desver. Hoje eu vou te mostrar isso e também uma forma diferente de enxergar o comportamento das pessoas. Como se a sociedade fosse dividida em três tipos de indivíduos, né? Não é diagnóstico, não é psicologia clínica, são padrões. De um lado estão aqueles que sabem influenciar, sabem falar, persuadir, direcionar a atenção e muitas vezes usam isso para moldar o que os outros pensam sem que eles percebam. E do outro lado, né, tá a maioria, que é as pessoas comuns que seguem o fluxo, repete ideias, absorve o que vê ali nas redes sociais e acredita que estão pensando com a própria cabeça, né? E no meio disso tudo existe o terceiro tipo, o mais silencioso, mais observador, que prefere entender antes de falar, que percebe o jogo acontecendo, mas não entra nele muito fácil. E aqui que fica interessante, na internet, esses três perfis ganharam nomes meio controversos, né? Psicopatas, normes e esquisos. Há uma certa hierarquia entre eles, né? Primeiro vem o psicopata, depois o norme, depois o esquizo. E os psicopatas, eles vencem os normes, e os normes são usados como massa de manobra, literalmente, contra os esquisos, né? Através da manipulação, engenharia social e propaganda. Aí a gente consegue observar, por exemplo, atualmente, né, com essa lei aí da misoginia, né, muitos canais, né, de alguns youtubers que falam sobre a pílula vermelha, caíram, os canais deles caíram, eles estão meio que sendo perseguidos justamente porque eles falam coisas que são impopulares, né, que o povão norme não gosta, então eles estão sendo caçados, ou seja, os psicopatas manipularam os normes para os normes ficarem contra os esquisos. São sempre assim, o padrão sempre se repete, sempre se repetiu e sempre vai se repetir, né? Mas esquece o peso desses nomes agora, tá? O que importa é o padrão que tá por trás deles. Para elucidar vocês bem, por exemplo, o psicopata, ele seria geralmente um político, um influencer, uma pessoa com muito poder, né, que consegue realmente influenciar as massas, né, através de manipulação. Ele tem toda aquela questão da engenharia social. Ele consegue simplesmente falar na língua do povão e o povão vai acreditar em tudo que esse cara fala, sabe? Então isso dá uma vantagem para ele também, como ele não tem uma certa moralidade, não tem princípios, ele faz o que for para se manter no topo, sabe? E eles também não estão somente em cargos altos ou na política, eles estão em ambientes comuns, pensando aqui no micro, por exemplo, na empresa, aqui na favela onde você mora, sempre tem um cara ali que ele tem esse perfil mais de manipulador, de querer controlar os outros, de passar a perna nos outros, sabe? Ele não tá nem aí pra porra nenhuma. Ele vai usar todos os recursos que ele tiver pra passar por cima de todo mundo, entende? Aí o norme é o peãozão, o cara que tá na empresa ali, que vive falando de futebol, que fala de Big Brother, tá sempre apostando ali na Nibet, sabe? Que fica acreditando que vai fazer um jogo na Mega Sena e vai ganhar, que é quase impossível de ganhar isso, mas ele acredita piamente que um dia ele vai ser contemplado e vai conseguir ganhar isso, né? Pode acontecer, né? Não vou julgar o cara. Enfim, o nome é o povão, que acredita em democracia, acredita nessas porra toda. E o esquizo geralmente é o incel, né? O cara mais reservado, mais recluso, que gosta de uns assuntos mais nichados ali. Geralmente é um teórico de conspiração, mas provavelmente é um cara mais, como eu posso dizer, um cara mais desperto. Ele consegue observar ali o mundo por trás da cortina, né? Ele sabe que ele é diferente, então o próprio psicopata tem um certo medo dele, porque ele não é que nem o norme. O psicopata sabe que o esquizo ele tem uma certa habilidade de vencer o psicopata.
Mas a única diferença é que o esquizo, ele não quer o poder que o psicopata tem. Então, o esquizo, ele observa os padrões, sabe o que está acontecendo, ele não tem poder, né, para ir contra o psicopata, que geralmente os psicopatas estão na elite, tem muito poder, muita influência, não tem como o esquizo fazer basicamente nada, mas ele percebe que as coisas estão acontecendo e basicamente ele vê isso de camarote, né. Esse aí seria o esquizo. Agora eu vou te dar um exemplo pessoal. Desde criança eu sempre fui um cara quieto e tal, mais reservado, ficava no meu canto, observando. Muita gente achava estranho, né, achava que eu era autista, até hoje acho que eu sou autista. Mas na realidade eu só prestava atenção, eu comecei a perceber padrão nas pessoas, na forma como falavam, reagiam, se posicionavam, e com o tempo isso virou quase automático. Hoje, já adulto, tem um filtro mais claro, né? Consigo identificar com certa precisão quem é confiável, quem não é, e quem eu quero perto de mim e quem eu não quero. Sem muito esforço, né? Só observando. E isso veio justamente desse lugar mais silencioso, só que tem um preço. Por muito tempo eu me senti deslocado, me senti quase igual um ET, né? Eu não consigo encaixar em muitos grupinhos, né? E foi aí que eu acabei desenvolvendo algo que a psicologia chama de metacognição, né? Que no fundo é simples, é pensar sobre o próprio pensamento e observar o que você está sentindo enquanto sente. E porque você deixa de reagir no automático, né? Você começa a sempre ter esse policiamento antes de tomar decisões, enfim. No fundo é simples, é pensar sobre o próprio pensamento e observar o que você está sentindo enquanto sente. E até hoje eu sou assim, mais introspectivo, né? Mais analítico. Mas ao invés de ver isso como um problema, eu comecei a usar isso como ferramenta, né? Como um ponto de vantagem. Só que isso não acontece sozinho, exige autoconhecimento, leitura, disciplina e principalmente honestidade com você mesmo. Até porque senão você vai coringar, né? Porque você começa a ficar doido, cara. Você começa a observar tanta coisa, tanta informação, você começa a ficar paranoico, entende? Porque quem é assim sabe, você começa a estudar várias coisas, você se interessa por vários assuntos, aí você não consegue focar em nada, então você tem que ter uma certa organização, ter um filtro do que você consome, né? Porque não vou dizer que é difícil, mas é um pouco complicado ser assim, não é? E provavelmente algum de vocês aí vão se identificar, provavelmente vocês já sabem sobre esse assunto, né? Tem um canal aí que eu acompanho, que é o do Coruja, não sei se vocês conhecem. Ele fez um vídeo muito bom aí, ele discorreu bastante sobre o assunto, é muito interessante. Se vocês puderem lá ver, pode elucidar vocês mais ainda. Mas, resumindo, é isso que eu queria passar para vocês. Existem esses 3 perfis de personalidade, um versus o outro. Quem vocês acham que ganharia essa guerra? É uma guerra, né? Uma guerra espiritual aí pra ver quem é mais forte. Na verdade, se for parar pra ver, o Norman nem sabe que tá numa guerra, né? Ele só vai seguindo que a emoção dele manda ele fazer. É movido aos estímulos, né? Os estímulos e recompensas jogados no ambiente. Quem pegou a referência aí sabe do que eu tô falando. Bom, é isso aí. Fiquem à vontade aí nos comentários, né? Comentem bastante e vamos que vamos. Fui.